Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula dessa semana, aula 6, sobre geradores e receptores. Bom, esses dois elementos do circuito são elementos fundamentais, né? Nós já vimos os capacitores e os resistores, cada um com sua função específica no circuito elétrico, né? Agora nós vamos começar primeiro vendo os geradores, que são aquelas famosas pilhas, né? E assim, existem vários tipos de geradores, geradores de pilhas eletrolíticas, de pilhas secas, enfim. Mas as pilhas secas, só uma curiosidade, foi desenvolvido por esse francês, né? Leclanché. E basicamente eles funcionam a partir de reações químicas de oxirredução, né? Temos as de níquel-cádmio, as alcalinas, de mercúrio, enfim. E são aquelas pilhas que tradicionais nós usamos hoje em dia em controles remotos, brinquedos, enfim, tá bom? E aí veja que então o princípio que nós vamos ver hoje envolve esses tipos de pilha. Bom, o que são geradores? Então o gerador vai ser um dispositivo eletrônico, né? Ele vai ser um bipolo ativo no circuito, ele vai transformar um tipo de energia da natureza em energia elétrica. Pode ser qualquer tipo de energia, por exemplo, energia luminosa em energia elétrica, energia térmica, energia mecânica, enfim, vários tipos de energia. Então, ele vai transformar em energia elétrica. E aí, as fontes, então, né, vão ser todas essas daqui. E da mesma forma que vocês estão vendo na parte técnica, vocês vão ter, então, geradores de tensão ou geradores de corrente. E aí ele pode ser alternado ou contínuo, tá? Nessa aula nossa aqui, nós vamos limitar ao caso mais comum, que são geradores de contínuo, né? E que geram uma tensão. Então, já são geradores de tensão contínua. Mas sabe que existam também geradores de corrente contínua e também geradores alternados, tanto de tensão quanto de corrente. Isso daqui vocês vão ver ao longo da parte técnica de vocês. Então, nossa aula vai se limitar ao mais comum, que é de tensão contínua. O símbolo, essas duas barrinhas aqui. Não confundir com o capacitor, porque essas duas barrinhas são os polos da pilha, tá? Os polos do gerador. O capacitor, vocês vão lembrar que são duas barrinhas iguais. Eles têm polaridades diferentes, mas são duas barrinhas iguais. Aqui são barrinhas diferentes que está denotando exatamente a diferença de potencial entre os polos. Então, cuidado, que as barrinhas diferentes, então, são gerador. E aí, por convenção, a barrinha maior é o polo positivo e a barrinha menor é o polo negativo, tá? E outro cuidado que vocês têm que ter também é com o sentido da corrente. Eu cheguei a comentar isso sobre o sentido real e convencional da corrente. Aqui no gerador, nós vamos usar nos diagramas de circuitos elétricos o sentido convencional, que é a corrente saindo do polo positivo e chegando no polo negativo. Na realidade, né, são os elétrons que se transportam no fio, então, na verdade, eles saem do polo negativo e chegam no polo positivo, essa é a corrente real. Mas todas as indicações que nós faremos aqui vão seguir o sentido convencional, que é do polo positivo para o negativo, tá bom? E isso aqui é um ponto para vocês prestarem atenção, porque isso daqui basicamente é o sentido da corrente que vai diferenciar um gerador de um receptor, tá? Então, gerador, corrente saindo do polo positivo. Bom, agora vamos investigar então o gerador de tensão contínua. Então, ele vai ser um bipolo ativo, vai produzir uma tensão que vai ser única no sistema. Essa tensão nós chamamos de força eletromotriz, ou vocês vão ver como Fm, ou a letra grega epsilon. Por mais que o nome tenha o nome de força, né, uma denominação errônea, vem por modos históricos, né, porque na verdade ele não vai ser uma força, mas vai ser uma tensão. Então, essa tensão que vai ser produzida por meio de algum tipo de energia, ele vai produzir um trabalho que vai acumular cargas nos polos. Então, ele tende a acumular carga, formando uma diferença de potencial e assim organizando o movimento de elétrons da corrente elétrica. A força eletromotriz, então, ela vai ter unidade de volt. Então, cuidado com esse nome errôneo aqui, que não é força, é uma tensão, então é volt. A pilha, né, não tem como esquecer, mas ela tem uma resistência interna, né?
é proveniente dos próprios eletrodos, né, da pilha e da bateria, da parte interna dela. Tudo isso faz com que você tenha alguma perda de energia, que aí nós representamos um Rzinho aqui, uma resistência interna. Esse Rzinho minúsculo, ele é escrito assim exatamente para você distinguir de resistores, que é o R maiúsculo, tá? Então tomem cuidado com isso. Pode haver situações onde você tem um gerador ideal, onde nós consideraremos essa resistência interna nula. Mas o modo mais real de descrever isso, você sempre vai ter uma perda de energia, tá? Então, o modo global de representar uma pilha no circuito elétrico são as duas barrinhas, né? A polaridade com uma resistência minúscula aqui, que é a resistência interna, tá bom? E aí vejam que sempre vai estar acompanhado um número aqui, que é a força eletromotriz. Bom, assim como nós tínhamos lá para os resistores, nós tínhamos uma curva característica e uma equação característica. A equação característica do resistor, ele era definido como a lei de Ohm. Aqui, a curva, a equação geral, né, do gerador, ele é dessa forma aqui. Então, significa o seguinte, a DDP, então imagine que eu tenho uma pilha aqui, né, e eu tenho a DDP aqui entre A e B. A DDP entre A e B, que vai ser jogada no circuito elétrico, ele vai ser a força eletromotriz epsilon menos o termo aqui de dissipação de potencial relacionando aqui a resistência interna. Então, Rzinho vezes I, tá? Então, essa daqui vai ser a equação característica do gerador. E a curva, então, vai ser uma curva, uma reta descendente. Essa é a curva característica do gerador. Notem a diferença aí do resistor, que é uma curva, é uma reta inclinada, então, saindo do zero. E aí nós temos duas condições especiais para o gerador. O primeiro é o circuito aberto. Circuito aberto é como se eu medisse a diferença de potencial aqui direto. Então eu não tenho corrente, eu vou ter a máxima tensão que o gerador pode fornecer. Então eu tenho esse termo é nulo, né? Então vai ser a DDP vai ser igual à força eletromotriz. E o segundo modo é o curto-circuito, quando eu faço uma ligação direta aqui, sem nenhum resistor, entre os polos da bateria. Então eu vou ter uma DDP igual a zero e a máxima corrente, então, vai ser a chamada corrente curto-circuito, que eu calculo aqui como epsilon dividido pela resistência interna. Outra característica interessante é que na curva aqui do tensão vezes corrente, né, na curva característica do gerador, nós podemos calcular esses valores. A força eletromotriz vai ser esse ponto onde vai cruzar o eixo Y. Então, vai ser um número, aqui é diretamente a força eletromotriz, porque é essa condição de circuito aberto. A corrente máxima, que está denotada aqui embaixo, ela vai ser a corrente de curto-circuito. Então, através da força eletromotriz, corrente de curto-circuito, eu consigo calcular a resistência interna. Então, notem que vocês vão ter que bater o olho e saber qual é o componente que está ali representado na curva e saber tirar as informações. Ou eu posso calcular a resistência interna fazendo a inclinação dessa curva com delta U sobre delta I, tá? Mas esse modo aqui tende a ser mais fácil. E aqui vem outro ponto que eu acho que é um dos que mais causam dúvida aos estudantes, que é a potência. Lá no resistor, nós tínhamos uma potência apenas, que era a resistência vezes a corrente ao quadrado. Aqui no gerador, nós vamos ter outros tipos de potência. E aí a ideia é você compreender que ele é um dipolo ativo, ou seja, ele fornece uma energia para o sistema, parte dessa energia perde na resistência interna e o resto vai para o circuito. Então, cuidado com as nomenclaturas, a potência fornecida ou motriz do gerador, então o PF aqui, vai ser toda aquela energia que ele pode produzir. Então, a potência vai ser a força eletromotriz vezes a corrente. A potência útil, que de fato vai ser utilizada, vai ser a PU, né? É a DDP que vai para o circuito elétrico vezes a corrente. Veja que esses dois aqui não necessariamente vão ser iguais. E a potência perdida, a potência dissipada, é o Rzinho vezes a corrente ao quadrado. Veja que eles têm uma relação assim, ó. O gerador, então, ele fornece essa potência, que é o epsilon, e parte é dissipada, parte é perdida na resistência interna, o que não é perdido é usado como potência útil, tá bom? Então, gravem bem essas letrinhas aqui, porque no gerador
é bem diferente do receptor. E aí nós podemos medir também um parâmetro para medir a performance desse gerador, que é o rendimento. E aí ele é uma grandeza dimensional, né? Então é dado em porcentagem, não tem unidade medida. Então o rendimento do gerador ele vai ser, igual está denotando aqui, a razão entre a potência útil, que é utilizada, dividido pela potência fornecida. Você multiplica por 100 para dar em porcentagem. Se eu abrir isso aqui nesses dois termos, né, a corrente vai se cancelar, então eu também consigo calcular como a DDP dividido pela força eletromotriz vezes 100, tá? Então essa daqui é a performance do gerador. O gerador, nós podemos usar ele, né, em várias modalidades, ligar ele com resistor de várias formas, mas tem uma condição que chama atenção, e isso daqui acho que vocês vão trabalhar bastante mais na parte técnica. Porque assim, existe uma condição onde eu ligo com o gerador com o resistor, ele transfere o máximo de potência para o resistor, tá? E como que acontece isso? Então, eu ligo ele numa carga qualquer, que é um bipolo passivo, né, um resistor. Então, a potência útil, lembra que ela vai ser a potência fornecida menos a potência dissipada. Então, se eu plotar a potência em função da corrente, isso daqui é uma função do segundo grau, eu vou ter essa parábola aqui com concavidade para baixo. Então, a máxima potência vai acontecer nesse pico aqui, onde bem no vértice da parábola. E esse é o ponto interessante aqui, porque nessa condição de máxima transferência de potência, o gerador está transferindo o máximo de energia para a carga, para o circuito elétrico. Tá? E nessa condição, a corrente tem que ser exatamente metade da corrente curto-circuito. Então, isso aqui são 4 condições que tem que ocorrer, onde o determinado problema vai falar assim, o circuito está na condição de máxima transferência de potência. Então, você já tem que saber que é metade da corrente curto-circuito. A DDP que está indo para o circuito é exatamente metade da força eletromotriz. O rendimento vai ser 50%, e a resistência que tiver ligada a ele vai ser exatamente igual à resistência interna do gerador. Então, são essas 4 condições. Isso aqui vocês vão explorar mais na parte técnica, tá? Mas saibam que existem. Agora, nós entramos em outro tema, né? Que é a associação geral do gerador e resistor. Na condição de máxima transferência de potência, é exatamente quando você tem um resistor igual à resistência interna. Mas isso não é comum. O mais comum é a gente ligar qualquer tipo de resistor num gerador. Então, aqui, veja, nós temos uma malha só, né? Então, um gerador aqui ligado a um resistor. Para calcular a corrente aqui, agora nós precisamos da lei de Pouliot, realizado por esse francês aqui no século XIX para XVIII. E aí a ideia é o seguinte: nós podemos fazer de duas formas, algebricamente ou geometricamente. Algebricamente, a lei de Pouliot, então, ela vai falar então que a corrente no circuito é a força eletromotriz dividida pela resistência equivalente, como se fosse uma versão da lei de Ohm. Só que a resistência equivalente aqui seria a ligação em série, né, da resistência interna do gerador e o R, que é a resistência do resistor. Esse daqui, então, é um modo algébrico. O modo geométrico é eu plotar as curvas características. Eu vou plotar a curva do resistor, né? A gente viu que é uma reta ascendente, e o do gerador, que é uma reta descendente. O ponto onde eles cruzarem é exatamente o valor da corrente da lei de Pouliot. Então, você pode fazer essa conexão entre os dois, tá bom? Aqui, lembre-se que isso daqui é válido para circuitos de uma malha só, né? Então, eu só tenho um ramo aqui do circuito que a corrente vai fluindo. Quando eu tiver mais de 2 malhas, aí não tem jeito, eu tenho que recorrer à lei de Kirchhoff, que vai ser tema das próximas aulas, tá bom? Agora vamos ver os receptores. Os receptores, né, um exemplo clássico, são aquelas baterias de chumbo que a gente usa em automóveis. Na verdade, eles têm um outro nome, né, são chamados de acumuladores, porque eles trabalham nas dois modos. Tanto no modo gerador, né, produz energia, mas quando ele está andando, o carro está andando, ele está absorvendo essa energia mecânica, então ele é também tratado como o modo receptor, tá bom? E também é legal porque ele funciona também com reações de oxirredução e foi feito por esse francês aqui, o Planté, no século XIX, tá? Mas antes de entrar em receptor, falta um outro tema importante aqui, que é a associação de geradores.
Nós vimos a associação de capacitores, que é útil, né, para circuitos elétricos. Vimos a associação de resistores. Veja que esses dois elementos vocês vão usar bastante, né, na parte técnica. E agora é o terceiro elemento, que é a associação de geradores. Lembre-se que o gerador está produzindo energia, né? Então, isso daqui é útil, vai melhorar o desempenho de geradores. Pode não parecer, mas nós usamos isso daqui a todo momento, tá? E da mesma forma, nós podemos associar em série ou em paralelo, da mesma forma que capacitores e resistores. Um ponto importante aqui que distingue é que o mais provável aqui é a gente fazer associações de geradores iguais, não diferentes. Pilhas iguais, enfim. Por quê? Porque se nós colocarmos dois geradores diferentes em associação, dependendo da polaridade ou da diferença de força eletromotriz entre os dois, pode ser que um trabalhe como gerador e o outro vai trabalhar como receptor. Um vai ser o dominante, o outro vai ser o recessivo. Então, para evitar esses problemas, o mais comum que nós usamos em equipamentos eletroeletrônicos é associar pilhas iguais, geradores iguais. Então, lembre-se que geradores nós associamos geradores iguais. No caso de uma associação em série, onde nós usamos? Na lanterna. Não sei se vocês têm essa lanterna, mas essa lanterna vai lá várias dessas pilhas grandes aqui, ó, em série. E a ideia de uma associação de geradores, você vai olhar para dois pontos. Você vai olhar para os resistores como se fosse uma associação normal em série e para as forças eletromotrizes aqui para fazer uma associação. Então, no caso dos resistores, a resistência equivalente, né, vai seguir as mesmas regras para resistores. Então, é a somatória das resistências de cada pilha para formar o REC. Como todas as pilhas são iguais, nós podemos também usar, aqui embaixo está denotando, né? Multiplicar o número de pilhas pela resistência comum a cada uma. Nós podemos fazer isso também para calcular o REC. No caso da força eletromotriz, veja que cada um vai acumular cargas nos polos e elas vão se somar. Então, globalmente, a força eletromotriz equivalente vai ser também a soma discreta aí de todas as pilhas, da força eletromotriz de cada pilha. Como nós vamos ter um número inteiro de pilhas, então também nós conseguimos calcular a força eletromotriz multiplicando o número de pilhas vezes a força eletromotriz comum para cada um. Notem aqui que uma associação em série de geradores, nós aumentamos a força eletromotriz, ou seja, nós aumentamos a energia que é jogada no sistema, mas aumentamos também a resistência interna, ou seja, perdemos mais energia. Aumentamos o consumo de energia, mas também aumentamos a energia que é perdida. No caso de uma associação em paralelo de resistores, de geradores, desculpa, nós usamos também comumente no controle remoto. Então, quando nós colocamos uma pilha do lado da outra, estamos fazendo uma associação em paralelo. Aqui, novamente, a mesma ideia, você vai olhar isso de duas formas, como uma associação em paralelo de resistores, e depois você olha para a força eletromotriz. No caso de resistores, vai seguir a mesma regra da associação em paralelo de resistores, né? Então, a resistência equivalente aqui, você vai fazer essa somatória do inverso, ou você faz aquela equação de juntar 2 em 2, que nós já vimos na aula passada, tá? Como todos os resistores são iguais, então você pode usar essa relação aqui de baixo, que a resistência equivalente é você pegar a resistência comum a cada um e dividir pelo número de pilhas. No caso da força eletromotriz, veja que todas, né, você tem uma ramificação do fio, mas todos estão no mesmo potencial. Ou seja, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz comum, ela não varia. Então, nesse caso aqui, você não tem mudança da força eletromotriz. Então, veja que interessante. Nesse caso, a sua produção de energia é a mesma nessa associação, mas em compensação você perde menos energia porque a resistência equivalente é menor, tá bom? Então, são duas formas de associar geradores. E o que muda é que em todas as equações que nós vimos dos geradores, se você tiver uma associação, a única coisa que vai mudar nas equações é que você vai trocar a força eletromotriz por esse Fm equivalente e vai trocar a resistência interna lá do gerador pelo REC. Então é isso que vai mudar em todas aquelas equações da lei de Poulier, equação do gerador e as potências do gerador, tá bom? Porque agora vai ser uma associação.
Agora sim, podemos entrar no conceito de receptores elétricos. Vocês vão ver aqui que tem muita similaridade com os geradores. Eu recomendo muito cuidado aqui, se possível, façam as anotações, porque vocês vão ver que é muito, confunde bastante os estudantes. O receptor elétrico, ele opera ao contrário. A gente fala que é um gerador ao contrário. O gerador, ele pega uma energia da natureza e transforma em energia elétrica. O receptor, ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar em algum tipo de energia da natureza, tá? Então, é esse dispositivo eletrônico que transforma energia elétrica. Mas veja, ele pode transformar, basicamente nós usamos para transformar energia mecânica, mas ele também pode transformar energia térmica, energia luminosa, energia magnética, enfim. Só que o receptor, ele não pode exclusivamente transformar energia elétrica em térmica. Por quê? Porque quem faz isso é o resistor. O resistor, lá do chuveiro elétrico, ele transforma energia elétrica em energia térmica exclusivamente. O receptor, ele pode fazer isso, mas ele tem que fazer, além disso, uma outra transformação de energia, o que geralmente é energia mecânica, né? Então, os exemplos, ó, é liquidificador, furadeira, batedeira, todos esses equipamentos que têm rotação, algum tipo de movimento, qualquer tipo de motor elétrico, né, é um tipo de receptor elétrico, tá bom? Daqui, da mesma forma, né, temos os motores elétricos de corrente contínua e alternada. Aqui nós vamos ver basicamente os de corrente contínua. Na parte técnica, nas próximas disciplinas, vocês vão ver todo como é que funciona os motores elétricos da corrente alternada. E nós temos também os acumuladores, como eu já citei. Aqui, então, vamos entrar então nos receptores elétricos de corrente contínua. E aí vamos para a simbologia. Veja que o símbolo dele é igualzinho do gerador. Eu tenho aqui a polaridade, né? Positiva, a barrinha menor é negativa. Tem um R', que eu vou falar depois que é a resistência interna. Mas o que eu chamo a atenção para vocês é o sentido da corrente. Porque lá no gerador, a corrente saía do polo positivo e entrava no polo negativo. No receptor, ao contrário, ela vai entrar no polo positivo, tá? Ele vai, é nesse sentido porque ele vai ser um bipolo passivo, tá bom? Então, notem que somente pelo sentido da corrente, vocês já vão ter que saber se é um gerador ou um receptor. Então, muito cuidado com isso. Bom, então, para definir um receptor elétrico, nós vamos ter da mesma forma uma força contra-eletromotriz, ou erroneamente, isso aqui é chamado de força, mas é uma tensão. Ele algumas vezes é denotado por Fcm ou epsilon'. O linha aqui é exatamente para denotar diferenciar do gerador, tá? Só que agora, então, essa tensão, ela vai realizar um trabalho para evitar o acúmulo de cargas. Se no gerador ele fazia um trabalho para acumular carga, aqui é para evitar o acúmulo de cargas. E aí a unidade é volt, tá bom? E é esse trabalho aqui que vai realizar uma transformação de energia em energia mecânica, tá? E a resistência interna nós chamamos também de R', tá? O linha é exatamente para diferenciar do gerador. Tem a mesma ideia, né? Ele é uma resistência interna ali do motor elétrico, né? Das pás, dos polos, enfim. E ele vai ser o responsável por dissipar energia. Temos também um receptor ideal, né? Que é uma idealização onde eu não tenho resistência interna, mas o mais comum é nós termos sempre uma dissipação interna, tá? Agora, vamos entrar então na equação do receptor. Da mesma forma, né? O símbolo vai ser esse aqui e tal, mas notem a ideia. O receptor ele vai receber uma energia, aí uma parte dessa energia vai ser dissipada pela resistência interna e o resto ele vai transformar em trabalho, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Então, o receptor ele vai receber uma DDPU do circuito elétrico, né? Então, ele não fornece, ele recebe. E aí, uma partezinha da tensão vai ser transformada pelo resistor, né? Vai ser dissipada. Então, entra aqui um termo R' mais vezes I. E aí, a outra parte, então, é a força eletromotriz. Contra a eletromotriz, Fc. Tá? Então, vai ser essa daqui, significa o quanto que é usado para fazer trabalho mecânico. No gerador, nós tínhamos dois tipos de modo de funcionamento, né? O circuito aberto e o curto-circuito. Aqui no receptor, nós vamos ter um modo que é o que é o modo resistivo, ou seja, você travar o eixo do motor elétrico
Quando você faz isso, você não tem transformação de trabalho, de energia elétrica em trabalho, né, mecânico. Então esse termo é nulo, então simplesmente a equação do gerador vai ser, do receptor vai ser dessa forma. Então a gente fala que ele está no modo resistivo, porque isso daqui é a lei de Ohm, tá? Aí de forma semelhante, nós temos também aqui a análise gráfica. A curva característica do receptor, ele vai ser uma reta ascendente, só que ele não sai do zero igual do resistor, ele sai de um ponto aqui fora do zero. Esse ponto onde ele vai cruzar o eixo Y, ele é exatamente a força contra a eletromotriz. E se eu pegar a inclinação dessa curva, né, o ΔU sobre ΔI, eu consigo calcular a resistência interna, tá bom? Então notem aqui que pelo gráfico também você consegue tirar as duas informações importantes do receptor. Aí entra aqui outro ponto, né, de confusão dos estudantes, que é a potência do receptor. A ideia é sempre a mesma, né? O receptor ele é passivo, então ele recebe essa energia, uma parte é dissipada e o que não é dissipado ele transforma em outras formas de energia. Então você vai ter uma potência fornecida. Notem a diferença do gerador. Isso aqui confunde bastante. A potência fornecida ao receptor vai ser a DDP vezes a corrente, porque ele vai receber uma DDP de circuito. A potência que ele vai perder, que é dissipada, é a resistência interna dele vezes a corrente ao quadrado. Isso aqui não muda. Mas veja que a potência útil, que efetivamente vai ser transformada em energia mecânica, por exemplo, vai ser a força contra a eletromotriz vezes a corrente. Notem que no gerador é o contrário. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado para não confundir essas duas potências. E, novamente, ó, então a potência fornecida é dividida em potência útil e potência dissipada, tá bom? Da mesma forma, nós podemos medir o rendimento de funcionamento do receptor. O rendimento do receptor é aquela potência que é usada dividido pela potência fornecida, tá? Nós podemos abrir nesses dois termos, cancelar a corrente, e nós vamos encontrar que o rendimento do receptor também nós conseguimos calcular pela FCM dividido pela DDP multiplicado por 100 para dar um valor em porcentagem sem unidade medida, é adimensional, tá bom? Então, meu recado aqui, tome muito cuidado, porque vai entrar circuitos elétricos com resistor, receptor, gerador, então cada um vai ter vários tipos de potência, tá bom? Agora aqui nós somos capazes de analisar com os circuitos mais complexos, só que de uma malha. Quando tiver duas malhas, aí nós vamos para Kirchhoff, tá? Agora vamos ver o circuito mais complexo, que é quando nós temos um gerador, um resistor, um receptor. É mais ou menos dessa forma aqui, ó. Temos aqui um gerador, eu sei porque é um gerador, porque ele vai ter essas polos da pilha, né? Mas a corrente, ela está chegando no polo negativo e saindo no polo positivo. Então, isso aqui é um gerador. Temos um resistor e temos um receptor. Notem aqui que a corrente está chegando no polo positivo e saindo no polo negativo. Então, isso aqui é um receptor. A lei de Poulier é da mesma ideia aqui. Você pode fazer tanto algebricamente quanto geometricamente. Algebricamente, você vai usar a equação mais estendida aqui embaixo, que a corrente no circuito vai ser a FEM, a força eletromotriz, menos a contra-eletromotriz, dividido pela somatória de todas as resistências, tá? Ou você pode fazer geometricamente, que é você plotar as três curvas, por gerador, por resistor e por receptor, eles vão se cruzar em um ponto, que é a corrente que é a mesma da lei de Poulier. Ponto importante aqui é que o circuito ele tem uma malha. Então, se eu trocar esse gerador para uma associação de geradores, eu só vou calcular uma fêmea equivalente e uma resistência equivalente, eles vão substituir na lei de Poulier. Então, em torno lá da fêmea epsilon vai entrar o equivalente e o o Rzinho vai ser o Rzinho equivalente. Da mesma forma, o resistor. Eu posso abrir isso aqui numa associação complexa de resistores, mas a malha continua única. Então eu posso substituir o R pelo REC, tá bom? Então notem agora que a gente já é capaz de analisar circuitos elétricos mais complexos desde que tenha uma malha só. Ainda esse bimestre vocês vão ver a lei de Kirchhoff, que é quando tem mais de uma malha, tá bom? Agora eu separei alguns exemplos para terminar a aula, tá? Então, o primeiro exemplo, eu tenho um gerador de FEM 24 volts, resistência de 1 ohms, a tensão nos terminais do gerador é 20 volts, eu quero saber a corrente elétrica.
Então, eu preciso usar a equação do gerador, tá? Então, eu só vou exprimir isso aqui em termos de corrente. Então, a FEM vai ser 24, a DDP 20, resistência interna 1. Então, a corrente vai ser 4 amperes. Outra coisa para tomar cuidado aqui é com as unidades de medida, porque como são muitas, né? Agora vai começar a virar salada mista, então tenham cuidado para você não errar a unidade de medida, tá? Depois eu quero saber as potências e o rendimento. Então, a potência fornecida é a FEM vezes a corrente, vai ser 96 watts. A potência útil, a DDP vezes a corrente, vai ser 80 watts. A potência dissipada, então vai ser a subtração das duas, 16 watts. Eu poderia calcular a potência dissipada também fazendo a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Esse é o mesmo resultado. E o rendimento é a DDP dividido pela força eletromotriz vezes 100. Isso daí vai ser, então, aproximadamente 83%. Tá bom? Próximo exemplo. Um gerador tem força eletromotriz de 36 volts, resistência interna de 4,5 ohms. Eu quero que agora represente graficamente a curva característica e depois eu quero saber a potência que o gerador lança no circuito quando a tensão é 27 volts. Então, a curva característica é uma reta descendente. Esse ponto aqui é o circuito aberto, que é a FEM, então é 36 volts. Esse ponto de baixo aqui é a corrente de curto-circuito, e eu calculo ela dividindo a FEM dividido pela resistência interna, tá bom? Aí, para saber a potência lançada, eu preciso saber a corrente. A corrente é novamente pela equação do gerador, né? Eu tenho os valores aqui, 36, a DDP 27, a resistência interna. Eu encontro um valor de 2 amperes. Então, a potência útil, que vai para o circuito elétrico, é diferente da potência fornecida ou motriz do gerador, né? Então, vai ser 54 watts, tá bom? Notem aqui que eu coloquei a DDP e não a força eletromotriz. Um outro exemplo, então eu tenho um rádio com 4 pilhas de 1,5 volts de FEM, resistência interna 0,2. Elas estão em série. Eu quero saber a associação equivalente aqui. Então eu tenho a FEM equivalente, eu multiplico o número de pilhas vezes a FEM, que é comum, eu tenho 6 volts. A resistência equivalente eu faço o mesmo, porque está em série, então eu chego em 0,8 ohms, tá? Então, o mais importante aqui é você notar a diferença de uma associação em série e em paralelo de geradores, tá? Para você não confundir, porque as contas são simples, mas se você confundir como calcula, aí é complicado. Um outro exemplo, um motor elétrico de resistência interna 2 ohms ligado a uma DDP de 100 volts. O motor é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Eu quero saber a F100 do motor. Então, a F100 eu vou usar a equação do receptor, né? Eu tenho a DDP, tenho a resistência interna, a corrente. Eu chego aqui que vai ser 90 volts. Eu quero saber a potência dissipada internamente pela resistência, então vai ser 2 de resistência interna vezes a corrente ao quadrado, eu vou chegar com 5 watts. Aí eu quero saber o que acontece se impedirmos o motor de girar. Impedindo o motor de girar é um modo resistivo. Então, a DDP, agora eu anulo, né, a FCM, vai ser 50, a corrente, então, nessa DDP, né, vai ser 50 amperes, porque a DDP não vai mudar, a única coisa é que o motor está bloqueado. Notem aqui a diferença, ó. A corrente aqui era 5 amperes, com o motor bloqueado ele aumentou para um fator de 10. E a potência dissipada nesse caso, ó, veja que ele vai ser 5.000 watts, ele aumentou para um fator aqui de 100, tá? Então isso aqui, no mundo real, né, na parte laboratorial de vocês, tem que tomar muito cuidado, porque se você bloqueia o motor de um gerador, a potência vai ser dissipada muito pela resistência interna e ele vai aquecer de sobremaneira. Então, isso daqui que geralmente dá problemas em máquinas elétricas, tá? De alguma forma ali, por exemplo, uma máquina têxtil, ele enrola o fio, trava o motor e aí, com o aumento da corrente, ele vai sobreaquecer e vai derreter o motor, por exemplo. Isso acontece, tá bom? Outro caso. Então, eu tenho um circuito elétrico, né? Eu tenho um gerador, um receptor e uma associação em paralelo de resistores. Eu quero saber a corrente elétrica que atravessa. Uma primeira ponto aqui é saber qual é o sentido da corrente. Eu tenho duas fontes de tensão igualzinho, mas olha pela força eletromotriz. Uma é 6 volts, outra é 4. Esse daqui, como ele é maior, ele é o dominante, então ele vai ser o nosso gerador. A corrente vai sair daqui
e esse cara aqui vai receber, então ele vai ser o receptor, tá? Então, o sentido da corrente é esse aqui. Aí veja que eu também tenho uma associação em série, né? Então, de resistor, paralelo de resistores. Então, eu vou usar a lei de Poulier, só que aqui vai entrar o REC. E aí eu preciso calcular essa resistência equivalente, né? Então, como é paralelo, nós já vimos como faz. Eu vou usar 1 ohms. E aí eu tenho os valores, né, da força eletromotriz, da força contra-eletromotriz, das resistências internas e do REC. Eu chego que o valor de corrente, então, é 0,4 amperes. Tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa é uma aula muito importante, principalmente para depois vocês praticarem na parte técnica, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.